Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, o seguinte: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Meu irmão, minha irmã, nós iniciamos, eu diria, esta jornada reflexiva, esta reflexão espiritual, mergulhando no coração de uma das cartas mais profundas e confrontadoras que o apóstolo Paulo escreveu em seu ministério. Nós vivemos dias em que o relógio parece correr mais rápido do que as nossas pernas conseguem acompanhar. Uma era marcada pela pressa, pelo barulho incessante das notificações, pela ansiedade que consome o peito ao deitar e pela urgência invisível de estarmos sempre conectados, sempre produzindo, aparecendo e sempre vencendo. E aí a vida impõe algo muito ruim sobre nós. Corremos de um lado para o outro em busca de significado, preenchendo as nossas agendas com compromissos e as nossas mentes com informações, e não só poucas. Mas frequentemente nos esquecemos de que a alma humana não foi projetada para funcionar na velocidade de um motor, mas sim no ritmo do descanso criador de Deus. E é justamente neste cenário de agitação extrema, onde o silêncio se tornou um artigo de luxo e a quietude parece uma perda de tempo, que as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto ecoam com a força de um trovão teológico e a suavidade de um bálsamo pastoral. Corinto era uma cidade muito parecida com o nosso mundo atual. Era um centro urbano, eu diria, pulsante. Era cosmopolita, cheio de comércio, pessoas de todas as nações. Havia uma pluralidade cultural muito grande, debates intelectuais e, acima de tudo,
uma busca frenética por status, por poder e por manifestações espirituais que inflassem o ego humano. Naquela comunidade cristã nascente, bem recente, as pessoas estavam deslumbradas com os dons grandiosos, com a eloquência de grandes pregadores, com o conhecimento teológico profundo e com as demonstrações públicas de sacrifício, esquecendo-se, contudo, da essência que deveria mover cada uma dessas ações. Quando o apóstolo Paulo inicia o capítulo 13 aqui, logo no versículo 1, afirmando que ainda que ele falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, se não tivesse amor seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ele está, na verdade, aplicando um corretivo cirúrgico na nossa necessidade moderna de performance e de barulho. Na antiguidade, os templos pagãos usavam grandes sinos de bronze para atrair a atenção das divindades e também dos fiéis, gerando um som estridente, repetitivo e completamente vazio de significado pessoal ou de transformação interior. E aí, o apóstolo Paulo nos alerta que a nossa agitação religiosa, as nossas orações rápidas, feitas no trânsito, as nossas músicas cantadas no piloto automático e até mesmo os nossos discursos teológicos, os mais refinados possíveis da atualidade, se estiverem desprovidos do amor que nasce de uma busca íntima e silenciosa por Deus, não passam de poluição sonora e espiritual. Nós nos tornamos especialistas em fazer barulho, em debater nas redes sociais, em defender pontos de vista com unhas e dentes, mas o nosso som tem sido oco, porque o amor exige tempo, maturação, exige permanência, exige que paremos de correr para olhar nos olhos do outro e, primordialmente, nos olhos do nosso Supremo Criador. A teologia profunda deste texto bíblico aqui não está em uma definição abstrata e romântica do amor, mas sim na sua identificação com o próprio caráter de Deus. Pois, como nós bem sabemos pelas Sagradas Escrituras, Deus é amor. E quem não ama, não o conhece. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala de amor, ele está, na verdade, descrevendo a própria presença manifesta de Deus, operando através de um ser humano conectado à videira verdadeira. À medida que nós avançamos pelos versículos seguintes, o texto nos confronta com uma escala de valores, escala esta, eu diria, que subverte completamente a lógica do nosso século XXI, onde a nossa geração, idolatra o conhecimento, a eficácia, a performance e o ativismo. Paulo coloca na balança o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, toda a ciência e até mesmo uma fé tão monumental que seria capaz de transportar montes, é o que fala aqui no versículo 2. Para a mente contemporânea, alguém que possuísse tamanha capacidade intelectual e espiritual seria considerado o ápice do sucesso.
essa pessoa seria transformada, eu diria, em um líder indiscutível, um influenciador, né? Que é o que está aí em voga, né? Influenciador de grandes multidões. No entanto, o veredicto do Espírito Santo através do apóstolo Paulo é categórico e esmagador. Ele diz: sem amor, essa pessoa nada seria. Ele conclui o versículo 3. Observem a profundidade desta afirmação, pois ela não diz que a pessoa seria menos importante ou que o seu trabalho seria incompleto, mas diz explicitamente que ela seria um nada absoluto. Isso significa que, aos olhos da eternidade, todo o nosso acúmulo de conhecimento bíblico, todos os diplomas que nós possamos adquirir na nossa trajetória de vida, todos os livros que possamos ler e toda a nossa fé teórica não tem peso algum se não forem traduzidos na prática do amor e do amor sacrificial. E o texto vai ainda mais fundo, tocando naquilo que nós consideramos o ápice da caridade e do heroísmo, que é distribuir toda a fortuna para o sustento dos pobres e entregar o próprio corpo para ser queimado no martírio. É o que diz o versículo 3. Aqui Paulo desmascara a possibilidade de realizarmos grandes obras externas, de nos engajarmos em projetos sociais exaustivos e de assumirmos posturas de extremo sacrifício pessoal, apenas por vaidade disfarçada de piedade, por ativismo religioso ou pelo desejo inconsciente de sermos aplaudidos. Quando o propósito é esse, não tem nenhum valor. E numa geração que vive de aparências e de registros fotográficos de suas boas ações, a advertência de que o ativismo sem amor nada aproveita, não serve como um espelho limpo que revela as reais intenções do nosso coração, nos chamando de volta ao secreto, ao lugar onde ninguém nos vê, exceto aquele que sonda as nossas motivações mais profundas. Para compreendermos de forma mais clara como esse amor se sustenta e se manifesta, precisamos olhar para a radiografia que o apóstolo Paulo faz nos versículos centrais do capítulo 13, onde ele personifica o amor através de atitudes práticas do nosso dia a dia, que contrariam frontalmente os impulsos da nossa natureza caída. Ele diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Cada uma dessas características é um antídoto contra a ansiedade e o egocentrismo dos nossos dias. O amor ser sofredor significa que ele possui uma paciência longa, ele possui uma capacidade de suportar as demoras de Deus e as imperfeições do próximo sem explodir em ira ou também sem desistir nos primeiros obstáculos. A nossa geração é uma geração habituada ao imediatismo das respostas em poucos segundos, a entrega rápida e a gratificação instantânea. Essa geração, a nossa geração, perdeu a capacidade de esperar, de sofrer pacientemente. Nós queremos que as pessoas mudem instantaneamente, que as nossas orações sejam respondidas imediatamente e que a dor desapareça no estalar de dedos.
Mas o amor de Deus amadurece no solo da paciência e da longanimidade. Além disso, o apóstolo Paulo diz aqui que o amor é benigno, né? Ele é benigno, o que nos remete a uma bondade ativa, que nos move em favor do outro, que estende a mão sem esperar nada em troca, contrastando com a cultura do benefício mútuo e das relações de interesse que caracterizam a sociedade moderna. Ao dizer que o amor não é invejoso, aqui não trata, o apóstolo Paulo não está tratando com leviandade, né? Não significa tratar alguém com leviandade. Quando ele diz que não se ensoberbece, a palavra de Deus ataca a raiz do orgulho humano, que busca constantemente a autopromoção e a comparação com os outros. Na era que nós vivemos, que é a era das vitrines virtuais, onde a vida alheia sempre parece mais perfeita e feliz que a nossa, a inveja, a soberba, elas encontram um terreno muito fértil para crescer. Mas o amor nos liberta dessa escravidão comparativa, nos firmando na identidade de filhos amados que não precisam provar nada a ninguém, pois encontram a sua suficiência e o seu valor na cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo continua sua descrição anatômica do amor, afirmando que ele não se porta com indecência, né? O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. É o versículo 5. Né? Pois bem, em um mundo que prega o individualismo feroz, né? Onde o lema principal é a busca pela felicidade própria a qualquer custo e a satisfação dos próprios desejos acima dos direitos e sentimentos alheios, a afirmação de que o amor não busca os seus próprios interesses soa quase como uma loucura, ou como, eu diria, uma utopia irrealizável. No entanto, nós precisamos aqui, né? Nós precisamos, é interessante, né? Que é precisamente aqui que reside o cerne do Evangelho, ou seja, o esvaziamento de si mesmo para que o outro possa viver. O mesmo movimento que o próprio Jesus fez ao deixar a sua glória e se fazer servo por nós. O amor não se irrita facilmente, né? Fala aqui. O que afronta para um coração que vive à beira de um ataque de nervos, que não reage com violência às frustrações do dia a dia e que não permite que a pressa do cotidiano azede o seu espírito. E quantas vezes a nossa agitação nos torna rudes com a nossa família, não é mesmo? Nos torna impacientes com os nossos colegas de trabalho. Nos torna, eu diria, intolerantes com os pequenos erros do próximo, não é mesmo? A irritabilidade constante é um sintoma claro de que uma alma que se afastou da fonte da paz, que está tentando carregar o mundo nos ombros e que se esqueceu de entregar o controle da sua vida nas mãos da soberania divina. O amor também não suspeita mal, né? É isso que ele fala. Não suspeita mal. O amor não guarda um registro contábil das ofensas recebidas. Não vive alimentando mágoas antigas, nem arquitetando vinganças em pensamento, mas escolhe o caminho do perdão e da restauração, limpando a mente de pensamentos tóxicos e paranoicos que destroem os relacionamentos
e adoecem o corpo e a alma. Esta postura de amor se consolida mesmo quando o apóstolo Paulo declara que ele não folga com a injustiça. É o verso 6, que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, o amor opera uma síntese perfeita entre a ética e o afeto. O verdadeiro amor nunca é cúmplice do erro, do pecado ou da mentira. Não. Ele não se alegra quando vê a queda de alguém, mesmo que esse alguém seja um adversário, mas encontra a sua verdadeira alegria na justiça e na transparência da verdade de Deus. E então, o texto bíblico aqui, no texto bíblico, o apóstolo Paulo atinge o seu clímax poético e prático com 4 verbos que funcionam como as 4 colunas indestrutíveis de uma fortaleza espiritual. Ele diz no verso 7 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isto não significa uma ingenuidade cega ou uma passividade diante dos abusos, mas sim uma resiliência sobrenatural que se recusa a abandonar a esperança. Paulo diz que ele tudo sofre. Tudo sofrer significa ter a capacidade de carregar fardos pesados sem murmurar, sem reclamar. Quando ele diz que o amor tudo crê, significa manter a confiança nas promessas de Deus e no potencial de transformação do ser humano, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Ele diz que o amor também tudo espera. Tudo esperar significa fixar os olhos no horizonte da eternidade, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. E ele diz também que o amor tudo suporta. O tudo suportar que o apóstolo aqui fala significa permanecer firme sob o peso da provação, como um soldado que não abandona o seu posto na hora da batalha mais violenta. Esse quarteto aqui, um quarteto de atitudes, é humanamente impossível de ser vivido se dependermos apenas da nossa força de vontade, do nosso temperamento ou da nossa educação moral. Pois ele exige uma infusão contínua da graça divina, que só está disponível para aqueles que se dispõem a gastar tempo na presença do Senhor, permitindo que as suas raízes se aprofundem no manancial do Espírito Santo. E diante, nós estamos aqui no versículo 7, né? Então, diante de tamanha exigência espiritual, a pergunta que fatalmente queima em nossos corações é: como podemos viver esse amor em uma geração tão agitada, onde o tempo parece escorrer pelos nossos dedos como areia fina? Como? A resposta teológica e prática começa na conscientização da nossa absoluta necessidade de buscar a Deus com intencionalidade e muita urgência. A agitação do mundo moderno não é apenas um problema de gestão de tempo ou de excesso de trabalho, mas é, sobretudo, lá no fundo, uma crise de natureza espiritual. Trata-se de uma estratégia sutil das trevas para nos manter tão ocupados, mas tão ocupados com as coisas passageiras que acabamos por negligenciar as coisas eternas. É assim. O inimigo das nossas almas não precisa necessariamente nos convencer a cometer grandes pecados visíveis para nos destruir. Basta que ele nos mantenha
excessivamente ocupados, excessivamente distraídos, excessivamente cansados e excessivamente superficiais. Sabe por quê? Porque uma vida cristã sem profundidade, sem tempo de qualidade na presença de Deus, torna-se uma vida estéril, vulnerável às tentações e incapaz de manifestar o amor que o apóstolo Paulo fala neste capítulo 13 de 1 Coríntios. Buscar a Deus na atualidade exige da nossa parte uma postura de resistência espiritual, uma decisão firme de estabelecer limites para o bombardeio de estímulos externos e de criar um altar de adoração e silêncio no meio do nosso dia a dia. Significa fechar as telas para abrir a palavra, silenciar as vozes do mundo para ouvir o sussurro do Espírito e desacelerar o passo para caminhar no ritmo do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem essa busca diária, sem essa busca determinada e perseverante, o nosso amor inevitavelmente esfriará. E esfriando, irá se tornar uma mera obrigação religiosa ou um moralismo seco e sem vida. Então, o apóstolo Paulo reforça a urgência dessa busca ao nos lembrar, a partir do versículo 8, sobre a soberana durabilidade do amor, em contraste com a transitoriedade de todas as outras coisas que costumamos valorizar e perseguir. Ele diz aqui, a partir do versículo 8, que o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, está se falando aqui de uma falência, né? Então, por outro lado, as profecias serão aniquiladas, ele está dizendo. As línguas irão desaparecer e a ciência desaparecerá. O apóstolo está relativizando aquilo que a igreja de Corinto considerava absoluto e que o nosso mundo considera o topo da realização humana. Toda a tecnologia que nós conseguimos desenvolver, todo o conhecimento científico que nós acumularmos, todas as estruturas eclesiásticas que construirmos, e até mesmo todas as manifestações espirituais que nos cercam hoje são temporárias, passarão. São ferramentas úteis para o tempo presente, mas perderão completamente a sua razão de ser quando nós cruzarmos a fronteira da eternidade. O que restará quando este mundo físico se dissolver e o cenário da história humana for recolhido? O que irá acontecer? Apenas aquilo que foi construído em Deus e através do seu amor, apenas isto prevalecerá. Portanto, gastar a vida correndo atrás apenas de conquistas materiais, de reconhecimento profissional ou de ativismo superficial é um investimento tolo em coisas que estão fadadas a desaparecer, enquanto que cultivar o amor através de uma vida oculta com Deus é o único investimento seguro, cujos dividendos durarão para sempre. Aliás, durarão eternamente. E para ilustrar essa transitoriedade, para ilustrar essa transição da transitoriedade para a maturidade eterna, o apóstolo Paulo utiliza a bela
analogia do crescimento humano, afirmando que quando ele era menino, ele diz no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Essa passagem nos convida a um exame de consciência muito profundo sobre o nosso nível de maturidade espiritual. É importante que façamos uma autoavaliação de performance espiritual. Isso porque muitas vezes a nossa agitação e a nossa busca por milagres rápidos, por respostas mágicas e por bênçãos puramente terrenas, revelam que ainda nos portamos como crianças na fé. Crianças movidas por impulsos, por emoções passageiras e por um egocentrismo infantil que quer usar Deus para satisfazer os seus caprichos cotidianos. A maturidade espiritual, ou seja, o tornar-se homem na fé, implica em abandonar as infantilidades espirituais e abraçar a solidez do amor sacrificial. Amor este que não busca o seu próprio interesse, como ele fala no versículo 5, que não busca o seu próprio interesse, mas a glória de Deus e o bem do próximo. É compreender que a caminhada com Cristo não é um parque de diversões espiritual, onde buscamos apenas o entretenimento ou o alívio imediato dos nossos problemas, mas sim uma escola de caráter, uma escola onde nós somos moldados à imagem do Filho de Deus, através da disciplina, da oração e da perseverança no amor, mesmo em meio às tempestades da vida, as tempestades por maiores que elas possam ser. Mas o ápice da profundidade teológica do capítulo 13 de 1 Coríntios se revela no versículo 12, onde o apóstolo Paulo recorre à metáfora do espelho daquela época, que era feito de metal polido e fornecia uma imagem reflexiva imperfeita, escura e enigmática. Ele diz, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Pois é, face a face. Ele diz, agora, ele continua, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha, essa declaração extraordinária nos traz uma profunda lição de humildade intelectual e de esperança escatológica. Por mais que estudemos as Escrituras, por mais que possamos compreender a teologia e por mais que possamos experimentar o mover do Espírito Santo em nossas vidas, o nosso conhecimento atual sobre Deus e sobre os mistérios da vida ainda é muito limitado, parcial e fragmentado. Mas caminhamos pela fé e não pela vista, tateando em meio às sombras deste mundo presente, aguardando o dia glorioso em que as cortinas do tempo serão abertas e veremos o nosso Salvador face a face, sem intermediários, sem dúvidas, sem o filtro das nossas limitações humanas. Naquele dia glorioso, o dia da volta do Senhor, o dia da consumação final, a nossa busca será plenamente saciada, pois conheceremos a Deus de forma direta e total, da mesma maneira que Ele já nos conhece hoje, devassando os nossos pensamentos, as nossas dores e os nossos anseios mais íntimos. Essa perspectiva da eternidade
deveria pacificar os nossos corações aglomerados pela ansiedade e pela urgência de resolver todos os enigmas da vida aqui e agora. Nós não precisamos ter todas as respostas. Nós não precisamos controlar todas as variáveis do futuro. Não. Basta-nos saber que estamos sendo conduzidos por aquele que nos conhece perfeitamente e que preparou para nós um destino de comunhão plena e inabalável. Finalmente, chegando aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo conclui o capítulo 13, no versículo 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Então aqui, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui nessa conclusão um resumo, da nossa jornada terrestre. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. É um inventário, Inventário final da existência cristã. Então, quando isso acontecer, tudo mais tiver sido desfeito pelo tempo, estas três virtudes permanecem como um tripé que sustenta a nossa caminhada. A fé nos conecta ao Deus invisível, nos dando a certeza das coisas que se esperam e a convicção das realidades que não se veem. A esperança nos projeta para o futuro, nos mantendo sempre firmes diante das aflições do presente, com os olhos fitos na promessa da redenção final. Mas por quê? Porque entre as três, o amor é declarado como o maior? A resposta é de uma beleza teológica indizível. Ele diz: a fé e a esperança são virtudes exclusivas dessa nossa caminhada terrena. Elas são ferramentas indispensáveis para o tempo da ausência visível de Deus, sim. Tem o seu peso de importância. Quando entrarmos na glória eterna e virmos o Senhor face a face, a fé se transformará em visão e não haverá mais necessidade de crer naquilo que estará manifesto diante dos nossos olhos. Quando as promessas da ressurreição e do novo céu e da nova terra se cumprirem integralmente, a esperança terá alcançado o seu objetivo final e dará lugar à plena realidade da posse. A fé e a esperança, portanto, cumprirão o seu papel e cessarão na eternidade. Agora, em se tratando do amor, é bem diferente. O amor, contudo, nunca passará. O amor jamais passará. É o que a Bíblia diz. Mas por que ele não passa? Porque ele não é apenas um meio para alcançar um fim. O amor é o próprio fim. É a própria atmosfera do céu. É a própria essência do ser divino. No reino de Deus, o amor continuará a expandir-se, a governar e a preencher cada canto da criação por toda a eternidade. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que o meu desejo é que esta mensagem possa ecoar nas profundezas das nossas almas como um chamado irrevogável à conversão de estilo de vida. Que não sejamos arrastados pela torrente avassaladora desta geração tão agitada, tão frenética e tão distraída, que consome
esse tempo que consome tudo, que desgasta a nossa saúde e anestesia a nossa sensibilidade espiritual. Que tenhamos a coragem de parar, de buscar a face de Deus, com o desespero de quem sabe que sem Ele nada podemos fazer, e de priorizar aquilo que realmente possui o selo da eternidade. Que a nossa busca diária pelo Senhor, no secreto do nosso quarto, se transforme no combustível que acende em nós o fogo do amor verdadeiro. Aquele amor que é paciente nas tribulações. O amor que é bondoso nas pequenas ações. O amor que é humilde nos relacionamentos e que é inabalável diante das adversidades. Que possamos viver de tal maneira que quando as pessoas olharem para as nossas vidas, no meio do caos deste mundo, elas não encontrem apenas mais um indivíduo estressado, apressado, agitado, competitivo e barulhento, mas encontrem um oásis de paz, um reflexo vivo do amor de Cristo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, caminhando com firmeza em direção ao dia em que, finalmente, seremos absorvidos pela plenitude daquele amor que nunca falha. E que o Senhor nos abençoe, nos aquiete em sua presença e nos ensine a amar como Ele tanto nos amou. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.